Olá, estamos de volta com Zona de Desenvolvimento e dando continuidade a esse nosso tema, que é sobre uma instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação que tem sede aqui em Curitiba e também no Amazonas, que tem como principal objetivo oferecer soluções tecnológicas para os seus clientes. E eu vou conversar agora com um desses gerentes, que é o Danilo Lourenço, que é gerente de desenvolvimento dessa instituição. Ele trabalha em duas áreas específicas, que é computador em nuvem, que é uma área conhecida por eles aqui, e manufatura digital. Danilo, o que seria essas duas áreas que você trabalha, oferecendo também serviços para os clientes de acordo com as suas demandas específicas do mercado? Olá. A manufatura digital e a computação em nuvem são áreas bastante distintas. Eu tenho que falar de uma depois da outra. Eu vou começar falando então da manufatura digital. Manufatura digital é uma área que a gente está trazendo para o CITES, é uma inovação em termos de indústria. Fora de algumas indústrias bem específicas, ela não foi muito aplicada e agora a gente está trazendo isso tanto para Curitiba quanto para Manaus. É uma área recente, então. É uma área recente. E a gente está buscando abranger cada vez mais o que a gente chama de ciclo de vida de produto, que inclui, portanto, a manufatura. E nessa parte de manufatura, a gente já tem alguma experiência com sistemas de controle de produção, sistemas de gestão de chão de fábrica, de apontamentos de produção. E agora a gente, então, abriu esse novo braço de pesquisa e desenvolvimento, que é a manufatura digital. A manufatura digital que tem como meta trazer a manufatura da fábrica real para um ambiente virtual, para o computador, com vários benefícios. Você poder enxergar toda a sua fábrica ou a sua cadeia produtiva, ou mesmo uma única operação, depende do foco que você quer dar na pesquisa que está sendo feita, e poder, ao enxergar o todo no modelo de simulação, avaliar possibilidades de melhoria, avaliar melhores condições de inclusão de novos produtos, de mudança de processo em geral, primeiro no modelo virtual, onde é muito barato fazer. Porque no real, você fazer alguma alteração numa fábrica envolve você parar a fábrica, envolve você fazer investimentos. Então, com a manufatura digital, você busca reduzir o risco de tudo isso. A hora que você chega a uma conclusão de que aquela mudança, aquela inclusão de produto com aquela solução é adequada, é porque você já provou isso através de modelos digitais de simulação. Então você coloca na fábrica com muito menos risco, muito menos tempo e com muito menos tempo de parada de fábrica. Agora, Danilo, como é que acontece essa tua caminhada nessa linha, né, de produção de algum equipamento, né? Como é que você enxerga que ali é necessário que haja um processo de manufatura digital, a instalação de algum software? Como é que é esse teu olhar? As pessoas estão curiosas em saber essa parte prática aí dessa manufatura. É uma questão recorrente, né? A gente tem como instituto, a gente assumiu a missão de colocar a manufatura digital como um processo recorrente de desenvolvimento, de melhoria contínua dentro das indústrias. Então ela acontece tanto quanto a gente tem um problema pontual específico, eu preciso aumentar a produtividade da linha, eu preciso diminuir a variabilidade por causa de, enfim, equipamentos com índices de falha variáveis. Então eu consigo no modelo digital fazer várias experiências de uma forma muito barata. Então, saber a troca de um equipamento que hoje tem um nível de falha muito alto por um outro que não tem, vai me trazer um resultado se eu olhar a fábrica, a cadeia como um todo, ou eu só vou conseguir um resultado local? Então tem esse dia a dia e tem também problemas como eu preciso construir uma nova fábrica. Aquela fábrica precisa ter que tamanho? É claro que layout a gente consegue ver, plantas de fábrica e tudo mais, mas a gente conseguir simular a operação da fábrica, o pallet passando com um monte de produtos ali estocados, por baixo de uma escada, vai passar. Bom, e indo no aspecto de linha, uma linha projetada daquela forma, ela vai dar a saída, os índices de produção que a gente espera, a gente pode fazer tudo isso antes de ter a fábrica, antes de fazer qualquer outro investimento. Então a gente tem muito mais segurança na hora que a gente valida do tipo de operação, que índices de manufatura a gente pode obter.
E isso falando em termos de movimentos, em termos de índices de produtividade, mas também falando da validação de operações humanas. Então nós conseguimos criar um posto de trabalho virtual e colocar uma pessoa virtual ali, que é um boneco que a gente chama, fazer os movimentos todos desse boneco e determinar esse posto está bem modelado. Simulações. Exatamente. Qual é o tempo que um operador nessa função vai demorar para executar a sua operação? Se eu não tenho a fábrica ainda, eu ainda assim posso obter isso através da manufatura digital. Idem para robótica, automação, todos os tipos de processo de manufatura que a gente pode imaginar, a gente pode trazer para o mundo virtual e fazer essa modelagem. Antes de passarmos para essa próxima área, que é a computação em nuvem, que é uma área também que você domina, em relação ainda à manufatura digital, fazendo uma comparação dessa área que é recente com o processo que era antigamente. Você poderia fazer umas comparações? É claro que antes da manufatura digital já acontecia um processo parecido, porém mais demorado, né? Sendo que em alguns momentos, como você falou, precisava parar o processo de produção. A diferença está principalmente no risco que se assume em cima de uma mudança. Hoje, com a manufatura digital, a gente consegue provar antes do investimento que esse investimento vai retornar ou não vai retornar. Sem a manufatura digital, você tem as contas de engenharia, evidentemente, mas as variáveis são muitas. Então, é impossível você resolver todas essas variáveis através de cálculos determinísticos da engenharia de produção. Então, você tem um risco muito alto por causa dessa variabilidade. E toda variabilidade que existe numa linha de produção pode ser incluída no modelo de simulação. E você pode utilizá-lo várias vezes e os problemas vão acabar aflorando. No mais, no dia a dia tradicional, fica difícil você realmente calcular no braço e acaba sendo uma tentativa e erro, né? Você coloca ali uma estação para fazer para melhorar alguma situação, para resolver algum problema. Você não sabe exatamente se aquilo ali vai resolver ou não, quanto que aquilo vai trazer de resultado, até porque você tem uma dificuldade de ter a visão do todo quando você está no chão de fábrica. Quando você está no modelo digital, você consegue enxergar com mais facilidade. Olha só que interessante. E a área também uma outra área que você também atua, é a área de computação em nuvem. Para quem é leigo, ninguém tem noção nenhuma do que significa essa área, mas para quem é dessa parte tecnológica, desenvolve software, isso aí todos já conhecem. O que vem a ser essa computação em nuvem? Olha, eu diria que não é só para quem é leigo, não. Para quem é da área, definir o que é computação em nuvem dentro do seu negócio também não é muito simples e a gente teve que passar por isso. Para algumas empresas, computação em nuvem é você conseguir oferecer esse serviço de infraestrutura, como por exemplo, grandes empresas que fornecem a infraestrutura como serviço. Para outras empresas é fornecer alguma aplicação como serviço. O CITES teve que se localizar o que é para o CITES a computação em nuvem. Como um dos principais focos do CITES é o desenvolvimento de software, nós concluímos que aqui a computação em nuvem para nós é construir sistemas que se beneficiem de tudo que a nuvem pode trazer. E o que seria essa nuvem? Então, a nuvem é uma maneira de você imaginar tudo como serviço. O seu computador não é mais um computador, é um serviço que você contrata. Informações, interações, interfaces que você faz com outros sistemas são serviços que você paga pelo uso dessas informações que você troca. São considerados nuvens. Então, como a gente não sabe exatamente onde estão sendo feitas essas interações, onde está sendo processado cada uma dessas informações, a gente diz, está na nuvem. Quer dizer, está em qualquer lugar. Pode estar aqui, pode estar no outro lado do mundo, nós não sabemos. E, na verdade, não interessa. A gente pode considerar a nuvem como um local de recursos praticamente infinitos. Então eu tenho infinito recurso de processamento, infinito recurso de memória, infinito recurso de rede, pago pelo uso, né? Eu não preciso me preocupar. Tradicionalmente, se eu quisesse escalar um produto, eu teria que fazer um grande investimento em computação
né? E mesmo que eu precisasse dessa grande quantidade de computação só por um pequeno momento e depois não fosse usar mais. Hoje, qualquer um tem acesso a um nível enorme de computação, pagando só por aquele momento. Eu pago 5 minutos de uma quantidade enorme de computação, obtenho meu resultado, paro de pagar. Por quê? Porque está na nuvem e eu consumo tudo isso como serviço. E no Amazonas, esses serviços são novos ainda para os clientes da nossa região? Eles estão um pouco atrás em relação aos que já conhecem aqui em Curitiba? Como é que está esse cenário aí? Eu vejo que a parte de manufatura digital, principalmente, ela é nova no Brasil todo, exceto em algumas áreas de negócio muito específicas. Então, eu não vejo essa diferença, não. E hoje você acredita que essas duas áreas têm um grande potencial de negociações? Eu vejo a manufatura digital hoje, da maneira como nós estamos propondo, como o nascimento de algo que hoje ainda está sendo difundido, mas que em poucos anos vai ser realmente algo obrigatório, da mesma forma que outras tecnologias que há 10 anos estavam nascendo na indústria e hoje são obrigatórias quando a gente fala no ciclo de vida de produto. Em relação à cloud, já é obrigatório, né? O CIT se coloca em cloud como na obrigação de construir sistemas que se beneficiem da nuvem. Sistemas que beneficiem da nuvem são sistemas que podem se beneficiar dessa quantidade infinita de processamento, ou seja, que podem aguentar picos de demanda muito alto sem cair, sendo sem latência, ou seja, sem demora, né? Que aguentem tanto baixa demanda quanto alta demanda. A seguir, você confere quais são as soluções tecnológicas na área de hardware e software que esta instituição oferece aos seus clientes.